Fala aí, galera do nono ano. Como eu falei com vocês, agora a gente vai continuar aqui a nossa videoaula, né, do capítulo 5. E hoje eu vou falar para vocês da República Oligárquica numa videoaula, vou pausar e na outra videoaula eu vou falar sobre os movimentos de resistência à Primeira República, tá bom? Então vamos lá dar uma olhada. Vamos lá. Galera, sobre a República Oligárquica, por que ela se chama oligárquica? O que seria uma oligarquia? Vamos lá. Uma oligarquia, gente, é uma forma de governo em que o poder está concentrado nas mãos de um grupo de pessoas pertencentes a uma mesma família, a um partido político ou a uma classe social, tá? Então, quais serão as oligarquias no Brasil da Primeira República? Serão principalmente grandes proprietários de terra, os famosos coronéis, tá? Esses coronéis, minha gente, a gente vai falar aqui daqui a pouco, tá? Mas como é que elas surgem? Em 1891, como eu disse na aula anterior, a gente tem a nova Constituição, tá? Nossa segunda Constituição do Brasil, né? A primeira foi no Brasil Império, 1824, que a gente falou no passado. Então temos a primeira Constituição republicana, né? A segunda da história, a primeira republicana. E o que ela definiu? Definiu o sistema federalista, ou seja, os estados brasileiros teriam maior independência administrativa e política nos seus territórios. Então a gente tem um governo federal, o presidente, né, governando o Brasil, mas os governadores dos estados também têm poder político para se administrarem, tá bom? E por causa dessa liberdade que esses estados possuem, poderes paralelos, né, poderes de pessoas muito poderosas, muito dinheiro, acabam se sobrepondo ao poder do governo oficial. Como assim? São esses coronéis, que muitos geram do café, que acabam controlando o território indiretamente, ou diretamente, dependendo do caso, e a vontade do coronel é a lei daquele lugar. Tá? Pensa muito nessas novelas de época da Globo, por exemplo. Tipo, sei lá, são novelas, tipo assim, A Moça, não sei. Em que a gente sempre tem o personagem do coronel que manda na fazenda, as pessoas da cidade respeitam ele, né, tem medo dele, por aí vai. É essa figura que faz parte das oligarquias de cada estado do Brasil nesse momento, tá? Sendo que a oligarquia mais poderosa, o grupo de pessoas que controlam a política mais poderoso, era o de São Paulo. E a gente vai falar da participação paulista no próximo slide também, tá? E, uma vez que acaba a República da Espada, são essas oligarquias que fazem uma aliança com o governo federal, com o governo do presidente, e passam a controlar a política nacional. E passam a exercer o poder em seus territórios, tá? Por que não conseguiram na República da Espada? Porque tanto Deodoro como Floriano eram positivistas. E o que isso quer dizer na prática? Que eles faziam questão de tomar todo o poder para si, de fazer valer o seu poder de presidente no governo, tá? E impediam que as oligarquias conseguissem tomar muito espaço nos seus governos. Elas já tinham espaço, mas esse espaço ele passou a crescer a partir do terceiro presidente do Brasil, tá? O Prudente de Moraes. Tanto que ele foi eleito pelo Partido Republicano Paulista, de São Paulo, tá? Continuando. Então, uma vez que o Floriano Peixoto sai do poder, temos o governo do Prudente de Moraes, esse cara aqui. E o que vai mudar com o governo do Prudente e dos próximos presidentes? Alguns mecanismos políticos são criados. Um dos principais que vai marcar essa fase da República Oligárquica será a política do café com leite. Lembra que eu falei agora há pouco que São Paulo era a oligarquia mais poderosa? Então, São Paulo, a oligarquia do café, e Minas Gerais, que tinha uma grande produção de leite, eles já acabam fazendo um acordo entre si. E a cada eleição presidencial, um estado se compromete a apoiar o outro, uma oligarquia se compromete a apoiar a outra. Se Prudente de Moraes, como Prudente de Moraes, foi eleito, né, na eleição e chegou ao poder em 1894, na próxima eleição, portanto, teria que ser um candidato mineiro a ser apoiado por São Paulo. Aí esse candidato mineiro ganha a eleição, e na próxima eleição seria paulista, na seguinte mineiro e por aí vai.
E esse esquema ele vai acontecer até a Revolução de 1930, tá bom? Até a eleição de Júlio Prestes, que vai acontecer uma quebra desse acordo entre São Paulo e Minas Gerais, ok? Então, São Paulo, muito poderosa economicamente, café, e Minas Gerais também tinha muitos recursos financeiros, mas principalmente era uma espécie de curral eleitoral. O que significa isso? Significa que haviam muitos eleitores em Minas Gerais. Lembrando que o voto era aberto, era direto e era facultativo ainda nessa época, tá? Então nem todas as pessoas teriam interesse de votar. Só que, o que vai acontecer? É criada a política do café com leite. Mas desenvolveu-se um sistema chamado coronelismo, em que a política desses estados, o poder político, era exercido pelo coronel, que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. O cara que eu falei da novela agora há pouco, é o cara que tem a fazenda e comanda a região de acordo com a própria vontade. Esse cara aí, ele vai interferir nos processos eleitorais sempre. Por quê? São os coronéis que fazem parte das oligarquias e se garantem que a base de toda essa dinâmica política ocorra. Como que eles vão fazer isso na prática? Quando a gente tem a eleição no Brasil, eles vão praticar uma coisinha chamada voto de cabresto. Ou seja, olha para a imagem aqui. O coronel vai obrigar que todas as pessoas que vivam na sua região acabem votando no candidato de sua escolha. Então aqui o coronel diz para o cara, ó, vota em mim. No caso, esse coronel estaria concorrendo a um cargo. E como o coronel faz isso? De duas maneiras. Ou ele vai, na verdade de três maneiras, né? Ou ele vai comprar o voto do cara, ele vai prometer alguma coisa para o cara se ele votar no candidato dele, ou ele vai manipular o resultado da eleição, já que o cara votava em célula, em papel, o coronel manda os seus capatazes pegarem esses votos, ou mudarem o voto, ou então se desfazerem dos votos de tal candidato e por aí vai. Ou ele forçava a pessoa, na ameaça física mesmo, a votar no seu candidato. E, tipo assim, o coronel ia saber se o cara votou ou não votou. Porque o voto era aberto e direto. Então o cara está indo até a urna eleitoral, ele está escrevendo lá o candidato para quem ele está votando. Às vezes o cara não sabe nem escrever direito, o cara é um analfabeto funcional, né? Mas dá-se um jeito de ele para que esse cara consiga votar, para esse voto ir para o coronel, tá entendendo? Então, o coronel ele está controlando essas eleições. Por isso que as eleições da Primeira República são altamente fraudadas. Tá? Passando o carro do gás. Então, ai meu Deus, o gás passando aí. Passou. Então, é esse coronel que está controlando a política, tá? E ele faz parte de um sistema chamado coronelismo, que é o controle do coronel na sociedade da Primeira República, tá? Continuando. Dito isso, passamos do governo Presidente de Moraes, chegamos no governo Campos Salles. Mas vamos falar de presidente até ele, tá? Os próximos presidentes a gente menciona uma coisa ou outra. Agora, sobre o Campos Salles, teremos mais duas novas ferramentas políticas. Primeiro, a política dos governadores, e depois, a Comissão Verificadora dos Poderes. O que é a política dos governadores? Ela está sendo representada nessa charge aqui, ó. Aqui a gente tem o Campos Salles, tá? E ele faz um acordo com cada oligarquia de cada estado brasileiro. Que acordo é esse? O presidente se compromete a não interferir no governo desses estados, no governo dessas oligarquias, e essas oligarquias garantem que só serão elegidos candidatos, só serão eleitos os candidatos que não interferirem na política do presidente. Então, por exemplo, os estados vão garantir que fossem eleitos senadores que ajudariam o presidente no Congresso Nacional. Então, é uma troca de favores. O presidente ajuda as oligarquias e as oligarquias ajudam o presidente, tá? E isso é no Senado. E agora na Câmara dos Deputados, o que vai ser feito? Cria-se a Comissão Verificadora dos Poderes.
O que isso significa? Tivemos a eleição, tais candidatos venceram a eleição. Esses candidatos vão passar pela comissão. E essa comissão vai dizer se aquele cara que ganhou a eleição, ele pode assumir ele pode assumir o seu ofício, né, o seu cargo, ou ele vai ter a eleição invalidada. Então é uma garantia que o governo faz de que só entrem no Congresso Nacional as pessoas que não ferissem a ordem política dali, as pessoas que não fossem dar trabalho para quem estava comandando. E quem garantia que os candidatos que ganhassem a eleição, que ganhassem essas eleições, eram os coronéis, tá? Manipulando o resultado. Se, mesmo através da manipulação, alguém desejado passasse, ganhasse a eleição, essa comissão se garantia que esse cara não fosse assumir o mandato. Então ele seria degolado, ele teria o mandato cassado, ele não poderia nem assumir. Essa era a função da comissão. Então, a todo momento a gente tem uma troca de favores entre o governo federal e essas oligarquias, tá bom? Agora, isso vai se arrastar até 1926, quando o Pacto do Café com Leite entre São Paulo e Minas Gerais ele é quebrado por São Paulo. São Paulo deveria apoiar no candidato indicado por Minas Gerais, só que acaba lançando o próprio candidato chamado Júlio Prestes. E por isso, Minas Gerais acaba se juntando às outras oligarquias nacionais, a do Rio de Janeiro, a da Paraíba e por aí vai, e acabam lançando um candidato próprio chamado Getúlio Vargas. Mas disso a gente vai falar quando a gente der a matéria de Era Vargas, tá? Eu vou encerrar a aula aqui e a próxima videoaula que eu vou lançar ainda hoje vai ser sobre as resistências, os movimentos de resistência a toda essa dinâmica da República Oligárquica que a gente está vendo aqui. Muita gente do Brasil não vai aceitar isso, esse jogo de poder, de apenas beneficiar uma parte da sociedade, não vão aceitar isso tranquilamente não, tá? Então eu vou encerrar aqui essa parte e a gente continua no próximo vídeo, tá? Continuando, pessoal do nono ano, vamos terminar esse capítulo 5 aí, tá, por hoje. E vamos falar agora sobre as revoltas e movimentos de resistência à República Oligárquica, tá bom? Sobre esses movimentos, vamos lá. Deixa só eu fechar um negocinho aqui. Fechei. Tá, vamos lá. Vou tentar ser bem breve, tá? Porque essa matéria seria legal a gente discutir também na sala de aula, na presença de todos. Então vamos lá. Primeiro movimento, Guerra de Canudos. Aconteceu na Bahia, sob a liderança de um cara chamado Antônio Conselheiro. Ele era monarquista e se mostrava como um profeta, tá? E o que esse cara fez? Ele vai liderar uma massa de miseráveis do sertão nordestino e vai se reunir com essa galera no Arraial de Belo Monte, em Canudos, tá? Naquela região ali. E lá eles desenvolvem uma grande sociedade com melhores condições de vida, baseada no trabalho coletivo. Mas o problema vai ser o seguinte, esses nordestinos que saem de suas terras originais e vão para o Arraial, eles trabalhavam nas terras dos coronéis. E os coronéis não vão ficar felizes de terem sua massa de trabalhadores indo embora para uma região para terem um modo de vida melhor. Então, os coronéis vão pressionar o governo republicano, governo federal, para acabar com esse arraial aí de Canudos, de Belo Monte. E, se não fosse uma coisa que vai piorar ainda a situação do arraial Antônio Conselheiro, ele é monarquista, ele critica o governo republicano, tanto que ele tenta trazer um governo monárquico no seu arraial de Canudos. Qual vai ser o desfecho disso? Grandes expedições militares do governo vão guerrear contra o arraial. Só que as 3 primeiras expedições vão ser derrotadas. Então, essa massa de miseráveis consegue ganhar, essa massa de pessoas simples consegue ganhar das tropas do governo republicano. E não é porque eles eram bons de guerra, não. Eles lutavam com uma infraestrutura muito precária, estavam na raça mesmo e conseguiram ganhar essas 3 batalhas. A quarta e última expedição, o governo federal decide mandar tropas muito mais poderosas e acaba destruindo Arraial. Tem um filme em que o Zé Vilker, um ator brasileiro, ele faz o Antônio Conselheiro e eu vou disponibilizar ele na pasta para vocês verem, tá? É um filme bacana de assistir. E essa situação da Guerra de Canudos, ela está descrita na obra Os Sertões, do Euclides da Cunha. Ele vai presenciar lá
a situação desse arraial e eu vou disponibilizar os sertões também na pasta, tá? Se eu não me engano, tem uma versão em quadrinhos. Se eu conseguir achar, eu coloco lá pra gente também, tá? Aqui a gente vê o Antônio Conselheiro e os seus seguidores do arraial. Continuando. Temos outro movimento de Guerra do Contestado. Esse já acontece no sul do Brasil, sob a liderança do monge José Maria. É na região de Santa Catarina, pegando um pedacinho do Paraná, tá bom? O que vai acontecer naquela região? O governo republicano começa uma obra de uma grande ferrovia, tá? Naquela região ali de Santa Catarina, uma grande estrada de ferro. Para fazer essa estrada de ferro, o governo retira as pessoas que trabalhavam em suas terras daquela região e deixam elas sem terra. Então essas pessoas ficam insatisfeitas com o governo republicano. E a situação piora quando a obra acaba, mas as pessoas não conseguem voltar para suas terras mesmo assim. Então, criam-se dois grupos. O grupo da Monarquia Celeste, que é uma milícia criada pelo monge José Maria, que vai ter pequenos proprietários de terra, camponeses expulsos, de poceiros, pessoas que estão naquela terra ali de forma não legal, né? E essa galera vai lutar contra o governo federal, que são os soldados do governo, mercenários contratados, jagunços e por aí vai, tá bom? No final das contas, essa monarquia celeste é derrotada e os revoltosos são derrotados pelo governo, são presos e a construção da estrada permanece, né? E o movimento acaba aí. Temos uma história em quadrinhos da Guerra do Contestado que eu vou colocar lá na pasta pra gente ver, tá? Até o fim do dia eu coloco lá, tá bom? Continuamos. Agora, lembrando, esses dois movimentos, Guerra de Canudos e Guerra do Contestado, são dois movimentos com lideranças que criticam a República e defendem o retorno da monarquia, tá bom? Isso é importante a gente frisar. Agora, outro movimento de resistência, o cangaço. Nessa imagem aqui temos um dos maiores líderes do cangaço brasileiro, o Lampião. E o que é o cangaço? Um movimento de banditismo social nordestino. É um movimento fora da lei, que vai invadir fazendas, vai matar pessoas, tanto pessoas, grandes proprietários de terra, que agem como verdadeiros coronéis, tiranos e por aí vai, mas também invade pequenas aldeias, invade igrejas, promove o rapto de mulheres e por aí vai. Tanto que a esposa de Lampião, Maria Bonita, foi raptada por ele e acaba se juntando ao bando. Não só ela, como a esposa de Corisco também. Corisco é esse cangaceiro aqui e Dadá era sua esposa que havia sido raptada ainda adolescente. Já eu falo dessas fotos. O bando de Lampião é o bando mais famoso, ele é chamado de o Rei do Cangaço, inclusive, e é um movimento que reage contra a exploração que os nordestinos sofrem, tá? Não quer dizer que seja um movimento justo ou um movimento totalmente criminalizado, né? Mas é um movimento que a gente tem que estudar mediante as condições sociais, econômicas, históricas daquela sociedade, tá? Então não cabe a nós dizer se o cangaço foi 100% digno ou 100% heróico, né? Mas sim a gente analisar o que o cangaço realmente foi. E como esse movimento termina? Cangaceiros foram perseguidos até o Estado Novo de Getúlio Vargas, que a gente vai estudar mais para frente. No ano de 1938, o bando de Lampião sofre uma emboscada na fazenda Angico, no Sergipe, e os seus membros são degolados, os cangaceiros são mortos, degolados e colocados em exposição para servirem de exemplo. O Corisco, no caso, fazia parte do bando de Lampião e ele consegue fugir, né, desse ataque surpresa na fazenda Angico. Dadá eu não lembro, mas eu acho que consegue também. Inclusive, Dadá, se eu não me engano, foi a única mulher do cangaço a ter autorização de pegar em armas, de guerrear. Nem a esposa de Lampião podia fazer isso. Contribuir de outras formas. Esse aqui é um trabalho de colorização, tá? É esse cara aqui, Rubens de Antônio, ele acaba pegando as imagens em preto e branco e através de uma técnica dele lá ele consegue reproduzir a roupa, consegue reproduzir as cores. Então os cangaceiros eles realmente tinham essa roupa colorida, não é aquela coisa meio morta de marrom ou verde escuro que a gente vê geralmente na mídia, tá? Continuando. Outro movimento de resistência a medidas da República. Temos a Revolta da Vacina, 1904. Essa já é no Rio de Janeiro, tá? Saímos do Nordeste e do Sul, viemos para o Rio de Janeiro, que era a capital. O que acontece?
havia um projeto sanitarista, um projeto de desenvolvimento da cidade, para botar ela nos padrões europeus. Seria a Belle Époque no Rio de Janeiro. E para fazer isso, o governo republicano muitas vezes agia com violência, destruindo cortiços, destruindo favelas, para limpar essa parte mais nobre da cidade do Rio. E por causa disso, as pessoas mais pobres muitas vezes tinham que ir para áreas mais afastadas do centro para poderem sobreviver. Quando que isso vai piorar mais ainda? Quando em 1904, dentro desse projeto sanitarista, esse projeto de modernização, o governo ele decide começar uma campanha de vacinação obrigatória. E essa vacinação obrigatória ela é de responsabilidade do médico Oswaldo Cruz. Tá? A Fiocruz leva nome em homenagem a ele, inclusive. Uma campanha contra a varíola. Só que o governo não conscientizava essas pessoas da importância da vacina e as pessoas não sabiam para que a vacina servia. Então, o que o governo fazia? Invadia a casa das pessoas com agentes de saúde, policiais, e vacinava a população à força. Como a população não tinha conhecimento, ela reagia com violência. Uma violência justa, né? Já que a pessoa está botando uma agulha no teu braço, você não sabe o que é, para que serve aquilo, você vai reagir. Qual vai ser o desfecho disso daí? A população carioca ela entra em revolta, prédios são quebrados, bondinhos são levantados no chão, e a população vai guerrear realmente contra os funcionários da saúde, contra os policiais, os militares que estão colocando essa campanha obrigatória. No final das contas, a população é derrotada, mas a vacinação passa a ser opcional, não é mais obrigatória e não é assim desde então. Tá? Continuando. Temos de 1910 a Revolta da Chibata, também no Rio de Janeiro. No caso, teremos marinheiros liderados por João Cândido, que era chamado entre os revoltosos de o Almirante Negro, e eles estão revoltados por duas coisas principais: os baixos salários dos marinheiros e dos castigos corporais, que eram as chicotadas que eles recebiam. Tá? Se eu não me engano, o João Cândido, não, acho que foi um outro marinheiro, ele acaba recebendo um castigo de 250 chibatadas, e nesse momento os marinheiros se revoltam contra os oficiais e acabam desenvolvendo a revolta da chibata com o João Cândido sendo essa liderança. No final das contas, como que essa revolta acaba? O governo republicano prende os marinheiros, o João Cândido ele é considerado louco e é internado, só que acho que 3 anos depois ele é solto. Tá? E ele passa a defender a causa dos marinheiros, a causa dos negros do Rio de Janeiro. Tá? Lembrando que, desde o período da abolição da escravidão, muitos dos ex-escravos já acabaram ingressando na marinha, por não terem outra saída, outra forma de sobreviver. Então, soma-se esse aspecto racial na Revolta da Chibata. Muitos marinheiros que sofriam esses castigos eram negros, se não todos. Se a gente vê a imagem aqui dos marinheiros que se revoltaram, a gente vê que não há um branco na foto. Esse aqui da direita seria o João Cândido, tá? E o João Cândido ele deu várias entrevistas, fez vários manifestos, e numa dessas entrevistas ele fala: vale a saber que as carnes de um servidor da pátria só serão cortadas pelas armas dos inimigos, mas nunca pela chibata de seus irmãos. A chibata alvita, ou seja, humilha. O que ele está questionando aí? Os castigos corporais sofridos pelos marinheiros que levaram a revolta da chibata, tá? Que eram totalmente desumanos. Próximo movimento para a gente encerrar aqui. Temos o tenentismo. Tivemos outros movimentos de revolta, de resistência à República, tá? Mas esses, como a greve dos operários em São Paulo, eu vou falar mais para frente, tá? Vou deixar no material extra, que vai ser dessa parte do slide até o final, tá? Sobre o tenentismo, vamos lá. Na primeira aula do capítulo 5, eu falei sobre o positivismo, que é uma ideologia presente nos militares em que eles seriam os responsáveis para formar um governo forte, centralizado, para que acabasse com as desigualdades e o Brasil conseguisse evoluir. Tanto que o lema da bandeira é ordem e progresso, é um lema baseado nos princípios do positivismo. Quando a gente chega já no início do século XX, 1910, 1915, muitos jovens tenentes estão sendo influenciados ainda por essa ideologia. Então, esses jovens militares,
eles defendem essas causas do positivismo que já existiam e estão contra o governo das oligarquias. Por quê? A República da Espada já passou, então a gente está na fase da República Oligárquica, em que esses coronéis, essas oligarquias estão controlando a política nacional. Então, eles estão vendo a situação de desigualdade, de que a República não está sendo representada, a Constituição não está sendo respeitada e por aí vai. Então, são esses jovens tenentes que buscam, da maneira que conseguem, reagir a essa deturpação, né? Essa forma como a República está sendo levada, né? Contra essa dominação das oligarquias. Então eles defendem direitos políticos, defendem uma sociedade mais justa e uma ditadura controlada pelos militares. Mas não é uma ditadura sem necessariamente sem liberdade de expressão e tudo mais, mas sim uma forma de um governo militar para que ele preserve a igualdade entre as pessoas. Então, é uma ditadura totalmente contrária ao modelo de ditadura que a gente teve no Estado Novo do Vargas ou na ditadura militar dos anos 60, 70 e 80, tá? É uma outra pegada isso daí. E o movimento tenentista teve algumas fases. Tivemos a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, em que 18 tenentes vão marchando a orla de Copacabana, se posicionando contra o poder das oligarquias. Temos a segunda revolta tenentista e temos o movimento da Coluna Prestes, que é um movimento tenentista liderado por Luiz Carlos Prestes, esse cara aqui da imagem, que vai percorrer o Brasil propagando suas ideias, questionando as oligarquias. Inclusive, o que o governo republicano faz contra a Coluna Prestes? Contrata os cangaceiros, no caso os cangaceiros se encontrassem com a coluna desses militares no Nordeste, eles iriam se enfrentar e se conseguissem abater a coluna, se conseguissem acabar com o movimento ali, esses cangaceiros seriam perdoados pelo governo federal. Se eu não me engano, até o bando de Lampião é convocado para isso. Só que como esse contato não acontece, os cangaceiros não encontram a coluna segue o seu caminho e os cangaceiros continuam sendo perseguidos daí. Tá? Uma vez que a Coluna Prestes se encerra, em 1930, Luiz Carlos Prestes se candidata à presidência, não ganha, e no ano seguinte, já durante o governo de Vargas, ele se filia ao Partido Comunista Brasileiro, que eu vou mencionar numa próxima videoaula melhor, tá? Então, gente, basicamente é isso a nossa outra parte do capítulo 5. Temos outros pontos que são esses daqui, ó. A economia da Primeira República, eu vou falar numa próxima videoaula, tá? Mas basicamente, o Brasil era um país que ainda sobrevivia das exportações de café, e o governo tinha assinado com as oligarquias o Convênio de Taubaté. No caso, como o mundo inteiro estava passando por uma crise e deixando de comprar o café brasileiro, a gente está já quase no momento da Primeira Guerra Mundial. Então o mundo está preocupado com a guerra e não com o café do Brasil. O que o governo faz? O que o governo é pressionado a fazer? As oligarquias de São Paulo, Minas Gerais e acho que Rio de Janeiro, eu não lembro agora, obrigam o governo brasileiro, pressionam o governo brasileiro a assinar um acordo de que ele se comprometia a comprar o excesso de café produzido, que essas oligarquias não conseguiam vender, não conseguiam exportar. E o governo se compromete e assina esse acordo, que é o Convênio de Taubaté. O problema o governo continua comprando esse café e os fazendeiros não abaixam a produção, eles continuam vendendo, continuam aumentando a produção, porque sabe que o governo vai ter que comprar. No final das contas, isso gera uma crise econômica absurda no Brasil, porque o governo compra o café e joga fora, queima. Porque esse café não tem condição de circular no mercado brasileiro. Porque se você tiver muito café disponível no mercado, o preço do café acaba despencando, acaba ficando muito barato. E isso não é vantajoso para os cafeicultores também. Além disso, a economia ela desperta um pouco da industrialização, mas ainda é uma industrialização muito fraca, tá? A industrialização brasileira é muito dependente do estrangeiro ainda, das nações estrangeiras, principalmente da Europa. Fora que os operários eles sofrem péssimas condições de trabalho. Tanto que em 1917, se eu não me engano, surge a primeira greve desses operários, muito influenciados pelo movimento anarquista e um pouco pelo comunista também, tá? Agora, sobre o Partido Comunista, sobre o anarquismo, sobre o projeto sanitarista e um pouco do movimento feminista da imprensa negra, a gente fala na semana que vem, quando eu trouxer uma videoaula só para isso, tá bom?
Então a gente fica por aqui. Os exercícios do capítulo já estão lá na nossa pasta. No final do resumo já está lá para vocês fazerem até terça que vem. Terça que vem eu faço uma videoaula corrigindo esses exercícios, uma parte deles, e lanço a videoaula sobre esses outros pontos importantes. E na outra semana eu lanço o resto dos exercícios, tá? O resto da correção dos exercícios, tá bom? E talvez semana que vem eu já lance um trabalhinho para vocês fazerem em casa, como eu conversei com vocês pelo Zoom hoje, tá? É isso, gente. A gente fica por aqui. Qualquer dúvida é só falar comigo, beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau.